aí, gente boa, tudo tranquilo no aconchego do seu lar? Aqui, meu nome é Alexandre Pita, trabalho com a parte de literatura e tentar preparar você para uma prova que possivelmente vai aparecer. Então, se você está no segundo ano, no ensino médio, se bem que tem muita coisa que quem é do terceiro também consegue aproveitar, inclusive para a prova. Mas se você está no segundo ano e vai fazer uma provinha aí, né? Dependendo da apostila que você usa, você começa o primeiro bimestre ou o primeiro trimestre com a brincadeira do realismo e naturalismo. Para começar essa brincadeira, vamos ao momento histórico. Mas antes do momento histórico, vamos dar uma lembrada que o realismo aqui no Brasil começou em 1881 com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e curiosamente, no mesmo ano, o naturalismo começa com a publicação do livro O Mulato, do Aloysio Azevedo. Então a primeira pergunta já poderia ser essa, né? Os dois maiores escritores, coincidentemente, começam a escola literária, Machado de Assis com realismo e Aloysio Azevedo com mulato. Beleza? Vamos continuar a brincadeira. Como você sabe, toda escola literária, ela vem de uma ordenação. Aqui eu já deixei um rascunhozinho se for necessário. Mas aqui está o jeito oficial. Olha para cá. Então você tem a primeira no barroco, o arcadismo que você estudou no primeiro ano, e lógico, se você também tem a apostila que termina o primeiro ano do ensino médio com romantismo. Vamos lembrar a seguinte coisa, a partir de agora nós vamos pegar o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo e o começo do século XX. Mas antes do século XX chegar, eu pego essas escolas antes do modernismo. Dá uma olhada aqui. A primeira escola é o barroco, então lembra, bar, lembra, B, aqui ó, lembra, tá aqui ó. O B de barroco, o A de arcadismo e esse primeiro R de romantismo. Então esse bar. Aí depois você vai na escola ou no momento em que você se encontra, que seria o realismo, naturalismo, parnasianismo, para terminar o século XIX com o simbolismo. Pois bem, o que eu quero com isso? Não esqueça que nós estamos aqui no realismo e naturalismo. Toda escola literária, quando ela aparece, ela tem que negar, contradizer a escola anterior. Ela não pode falar a mesma coisa que a escola anterior. Isso aconteceu desde que o mundo é mundo, principalmente quando a gente faz essa divisão histórico-literária, tá certo? O barroco apareceu, foi muito forte, e depois veio o arcadismo. Então o arcadismo tem que negar toda aquela contrariedade que o barroco tem. Quando chega o romantismo, nega o arcadismo. Então agora nós estamos no realismo. Pensa, quando você se apaixona, às vezes você não vê o defeito da pessoa amada. Quando você vê um filme que se emociona, ouve uma música e se emociona, você não está trabalhando para o lado da razão, e sim você está trabalhando pelo lado da emoção. Então vamos lembrar, uma palavra muito fácil é o romantismo. Quando você está apaixonado, diz que a pessoa é romântica, está apaixonada e namorada. Pois bem, a escola de hoje é o realismo, ela vem imediatamente depois. Então a primeira coisa, toda vez que alguém fizer uma pergunta para você, seja na prova da sua escola, seja no vestibular, onde for, você lembra que a palavra realismo, real, né, vai se contrapor à ideia da escola anterior. Se o romântico, o cara está apaixonado, enamorado, feliz da vida, ouvindo música, saltitando, chega o realismo e mostra que nada é perfeito. Você tem aula com Alexandre Pita, olha para esse rosto que vos fala, né? Isso é realismo, vida real, professor feio. O ideal, para todas as moças principalmente, seria que nós tivéssemos aula não com o Brad Pitt, mas sim com o Brad Pitt, perfeito? Isso seria a perfeição. Aí a ideia é romântica, a perfeição só está lá na tela de cinema. Beleza? Então eu estou só apresentando isso aqui para você lembrar. Uma escola é subjetiva, a outra obrigatoriamente é objetiva. E aí depois volta para a subjetividade e depois vem para a objetividade. Isso só vai parar no século XX. Tá? Quando o modernismo chega, você pega autores que fazem, às vezes no mesmo texto, passagens subjetivas e passagens racionalizadas. O realismo, como o nome já está dizendo, é extremamente racional, extremamente objetivo e também usa a ideia do materialismo. Porque o pessoal que trabalha com religião, que é a escola anterior, vai trabalhar com a espiritualidade, enquanto que o realismo não trabalharia com essa espiritualidade. Lembra que não tem nada a ver a vida do autor, e sim o momento em que a literatura se encontra. Continuando a brincadeira, nada acontece por acaso. Nós estamos aqui no segundo momento da Revolução Industrial, perfeito? Há um grande progresso na Europa, tá certo? Em 1850 já tem lá uma obra realista, perfeito? Madame Bovary, Gustave Flaubert,
Ei, você vai lembrar a seguinte coisa, com a Revolução Industrial houve um progresso tecnológico muito forte. Perfeito? Nós temos a criação do automóvel, nós temos a máquina a vapor, nós temos a energia elétrica. E a energia elétrica aparecendo, ela vai me dar o quê? Primeiro, uma vida noturna por causa da iluminação das ruas. Segundo, então a gente vai aproveitar mais a vida, vai aproveitar mais o momento. Segundo, com os meios de comunicação, telégrafo, telefone, as pessoas não é que ainda está muito seco, nada perto do que hoje, ou mesmo na década de 70, do século passado, mas no século XIX você ouvia essa possibilidade do telefone, a máquina fotográfica apareceu aqui também. E uma curiosidade, a máquina fotográfica mostra a realidade como ela é. Essa é a intenção do realismo, mostrar a realidade como ela é. Tenta fazer sempre isso. Não existe uma verdade absoluta, nem na literatura, nem na vida da gente. Mas, segundo essa de Queiroz, o realismo seria a anatomia desse caráter da verdade. Seria uma tentativa de mostrar no papel a verdade. A gente sabe que isso daí é muito relativo. Porém, é a tentativa em comparação com a escola anterior, que atrás do realismo e do naturalismo veio o romantismo. Então, só por esse detalhe seria bom você não perder a ordenação das escolas literárias. Veja bem, a ampliação da malha ferroviária, porque também apareceu pela primeira vez o trem elétrico, tá certo? É tudo no começo, mas se você fizer uma conta, é uma coisa assustadora, é uma coisa fantástica nessa brincadeira. Para esse pessoal que vai trabalhar no final do século XIX, nós temos o Quarteto Fantástico, não é? Ninguém aqui vai virar de pedra, nem vai aparecer, porém, esses caras são fundamentais para fazer a sustentação da ideologia da época e, consequentemente, fazer as características do realismo e do naturalismo se moldarem a ela. Aqui nós temos o Charles Darwin, todo mundo já conhece, já ouviu falar dele, só vou falar alguma coisinha, Auguste Comte, Taine e Karl Marx. Esses camaradas são os que vão desenvolver mentalidades, pensamentos que influenciariam na literatura. No caso aqui do Charles Darwin, ele é o criador da teoria da evolução das espécies. Consequentemente, você vai ver uma parte da literatura trabalhar com o cientificismo, tá certo? Cuidado que daqui a pouco a gente vai ter em aulas futuras essa diferença das coisas que aparecem no realismo e as coisas que aparecem no naturalismo. Mas primeiro vamos tentar entender a época. Então tinha um pensamento muito racionalizado naquela época. Não estamos mais baseados na parte da igreja, que fala de Adão e Eva. Aqui não, o pessoal vai falar sobre que você vai se moldando, você vai evoluindo com a sua espécie. Então, uma seleção natural além da capacidade progressiva de transformação. Beleza? Do outro lado nós temos Auguste Comte, que é o pai da ideia positivista. Primeiro, para a literatura, o positivismo é a mesma coisa que observação. Eu só posso escrever daquilo que eu vi, aquilo que eu vivenciei. Eu não posso ficar imaginando. Eu não posso inventar uma coisa sobre o futuro, nem o passado, um passado que eu não vivi, se eu não vivenciei. Perfeito? Então o pessoal é aquela contraposição ao romantismo. Aqui vai estar baseado fortemente o realismo e também um pouquinho o naturalismo em cima dessa observação. Conhecimento por meio da experiência, aquilo que eu falei, não adianta você escrever uma coisa sem você ter conhecimento. E aqui eu coloquei ordem e progresso para nós lembrarmos que a nossa bandeira é dessa época. Então aquela frase, ordem e progresso, sugerida por Benjamin Constant, é dessa época positivista para uma tentativa de racionalizar o momento. O Taine vai falar a ideia do determinismo. E o determinismo influencia muito essa parte científica. Um pouquinho com Charles Darwin, um pouquinho com Taine, influencia muito mais o naturalismo do que propriamente o realismo. Se você lembrar, o determinismo é quando você está moldado ao meio, tá certo? Então, se você de repente convive com pessoas que são marginais, mais cedo ou mais tarde você virará um marginal, ou terá características, atitude desse pessoal. Perfeito? Nós temos aqui comportamento humano determinado pelo meio físico e ele acredita nesse negócio da hereditariedade. O pai passa para o filho, que vai passar para o seu filho, isso vai aparecer também no naturalismo. Lembra do livro mais famoso da época naturalista, que é o Cortiço? Nós temos o Jerônimo, que é um português honesto, trabalhador, nunca atrasou, nunca bebeu nem café, muito menos bebida alcoólica. Quando a gente chega lá no final do livro, ele ficou modeladinho igual o pessoal que vivia no Cortiço. E lá no fim,
a ideia socialista com Karl Marx, tá certo? A ideia do materialismo, a luta de classes, perfeito? O socialismo científico, o Capital, que é o livro mais famoso dele. E lembra que ele vai fazer esse levantamento. As pessoas estavam ainda sendo exploradas, né? Então o capitalismo começa mais ainda a ganhar dinheiro, quem é o capitalista, e aquele trabalhador braçal continua sem ter as suas vontades, necessidades básicas sendo atendidas. Parece uma coisa meio longe, né? Mas tudo continua caindo. E como é que pode aparecer na prova especificamente isso? Um exercíciozinho rápido para a gente já fazer um aquecimento. A segunda revolução industrial, o cientificismo, o progresso tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia positivista de Auguste Comte, o evolucionismo formam o contexto sociopolítico, econômico, filosófico, científico em que se desenvolveu a estética realista. 1, 2, 3, dá uma pensadinha aí, qualquer coisa você dá uma parada em casa. Verdadeiro. Nunca esqueça como que o seu professor, como que o seu vestibular vai colocar na prova. Porque se ele falar na época realista, no momento realista, no momento do realismo e naturalismo, embloca todo mundo. Se ele especificar Machado de Assis é uma coisa, Aloysio Azevedo vai para outra. O escritor realista cerca-se dos objetos das pessoas de um modo pessoal, apoiando-se na intuição e nos sentimentos. Beleza? Vamos ver? Pensou? 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 Não. Se você fizer a lembrança do zigue-zague, se eu estou com um nome real e a escola anterior chama romântica, o que vai acontecer? O romântico é que vai basear nos seus sentimentos. Em contrapartida, o realista já vai para a razão. Os maiores representantes da estética realista naturalista no Brasil foram Machado de Assis, Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. Bom, dá uma pensadinha, se aparecer um nome novo, mas se você já deu uma estudada, você vai lembrar do Ateneu, do Raul Pompeia, que é um livro à parte, um pouquinho diferente, mas muito bom, também com traços fortes do realismo e do naturalismo. E a última, podemos citar como característica da estética realista o individualismo, a linguagem erudita e a visão fantasiosa da sociedade. Isso tudo é pergunta que já apareceu na nossa frente. Por que é falso? Não tem individualismo? Pensa bem. Se você quer ver a realidade, você não vai pensar só na sua visão, você vai fazer uma visão mais ampliada. O pessoal aqui do romantismo é que gosta de fazer essa visão individualista. A visão fantasiosa da sociedade, obviamente, é uma visão realista. Lembra que cuidado com essa palavra verdade. E aqui tem uma curiosidade. Eles não gostam de linguagem erudita. É lógico que eu poderia ter riscado aqui. Eu não quis riscar, porque você vai falar assim, pô, Pita, nessa época, nossa, essa leitura aqui, o vocabulário é muito diferente do que eu estou acostumado. Se você comparar século XXI com o século XIX, realmente a produção textual, as palavras escolhidas, são mais difíceis aqui. Em contrapartida, se você comparar com a escola anterior, o romantismo é mais erudito, sim, no texto, na palavra, que o realista. Beleza? Então era isso que eu queria passar no primeiro momento, no momento histórico. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o realismo e o naturalismo no Brasil. Beleza? Só um pouquinho, procura aí na internet, vai lá no site do Luther que você vai encontrar essa aula. Um abração, tudo de bom.